No sábado à noite, ele estava em seu apartamento, jogando cartas com Georges Cour, quando o telefone tocou. Era Cláudia Lessin. Porque depois foi descoberto que o Michel Frank era uma das falanges do grande cartel de tráfico de drogas do Rio de Janeiro. O fato é que quando Cláudia chegou na casa, não havia festa nenhuma. E Michel traficava cocaína para aquelas pessoas. E seguimos para mais uma sexta do crime. Dessa vez, um crime que abalou o Rio de Janeiro. Uma dor de dente horrível não deixava o operário Luiz Gonzaga de Oliveira dormir direito na noite de 24 para 25 de julho de 77. Instalado no barraco da Tecnosolo, firma para a qual trabalhava na Avenida Niemeyer, na altura de um local conhecido por Chapéu dos Pescadores, aqui no Rio de Janeiro, ao lado de 3 colegas, ele foi o único a escutar barulho estranho nas proximidades fora do barraco, por volta de meia-noite. Por uma fresta na parede do barraco, vislumbrou uma Brasília estacionada quase em frente, com um homem em seu interior e outro do lado de fora. Satisfeito com o que vira, voltou à cama, mas foi novamente despertado, agora por vozes masculinas. As vozes o atraíram de novo para a fresta. Observou então o homem que estava sentado no banco da frente pular para o banco de trás, enquanto o outro parecia tirar alguma coisa de dentro do porta-malas. Depois de algum tempo, período no qual o carro mudou de posição algumas vezes, indo adiante ou indo para trás, Luiz Gonzaga de Oliveira percebeu os 2 homens se afastarem da Brasília, carregando uma grande mala até um ponto mais baixo da encosta. Ele saiu então do barraco e se aproximou do carro. Anotou no muro de pedras em grandes caracteres o número da placa da Brasília avermelhada, 5964. As letras ele só memorizou, SX. Voltou ao barraco. Somente 2 horas depois, sempre meio acordado, meio adormecido, ouviu a ignição do carro. Os estranhos haviam partido e a cena insólita não saiu de sua cabeça. Quando acordou definitivamente às 4h30 da manhã, como de hábito, contou o episódio aos colegas. Propôs que fossem todos até as pedras verificar o que tinha havido. Os colegas não se empolgaram com sua proposta. Deve ser macumba, alegaram. Luiz Gonzaga resolveu fazer uma inspeção por conta própria. Não encontrou, porém, nada de anormal. Na hora do almoço, um colega de serviço comentou com Luiz Gonzaga. Acharam um corpo no Chapéu dos Pescadores. Ele trabalhou a tarde toda. Ao voltar para casa, no final da tarde, pediu a uma vizinha o telefone da polícia. Ela não tinha. Luiz Gonzaga dirigiu-se ao orelhão e telefonou para a Rádio Globo. Conseguiu falar com 2 pessoas da rádio, mas com o redator-chefe somente conseguiu na terça-feira, a quem revelou o segredo dos números anotados nas pedras. Disse-lhe também que poderia reconhecer ao menos um dos homens da Brasília, pois o vira da cintura para cima. O motorista da rádio, informou o redator-chefe, alertou a polícia sobre aqueles números, mas não foi ouvido. Com a placa revelada, a polícia descobriu que a Brasília estava registrada em nome da imobiliária chamada Suíça. O dono da imobiliária era Michel Frank. Na segunda-feira, Michel pediu que seu amigo Georges Cour o levasse a 2 lugares: ao médico, para tratar das feridas em suas mãos, e ao apartamento dos amigos Carlo e Bernadette Simonelli. Na visita, Michel contou aos amigos o que tinha ocorrido em seu apartamento no fim de semana e pediu-lhes ajuda. Estava transtornado. Acabou ficando até mais tarde. Dormiu no apartamento. Cour foi embora. Na terça-feira, logo pela manhã, Carlo Simonelli começou a atender ao pedido de socorro do amigo. Levou-o ao escritório do industrial Egon Frank, pai de Michel. Ao pai, dono da fábrica de relógios Mondane, Michel contou a seguinte história. No sábado à noite, ele estava em seu apartamento, jogando cartas com Georges Cour, quando o telefone tocou. Era Cláudia Lessin. Ele a tinha visto até então 2 vezes citando. A primeira em maio, num dos salões do Hotel Meridian, onde se festejava o lançamento do filme Gente Fina é Outra Coisa, produzido pelo pai Egon. Cláudia era namorada do diretor do filme, Pedro Carlos Jovai, e irmã da estrela Márcia Rodrigues, conhecida como a Garota de Ipanema, depois de fazer o papel principal do filme baseado no samba de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Cláudia, contra a vontade da irmã Márcia, vai na pré-estreia do filme
gente fina é outra coisa, e conhece então o produtor do filme, Pedro Rovai, que logo inicia um namoro com ela. Antes desse episódio, vamos analisar o perfil de Cláudia. Ela era uma jovem da Zona Sul carioca, tinha muitos amigos da alta sociedade, uma relação conflituosa com seus pais, onde ela reclamava que não havia autonomia, que ela não tinha autonomia, não se sentia compreendida e ouvida por eles, e era usuária de cocaína. Até que o pai dela decidiu levá-la para a casa do irmão, que morava nos Estados Unidos, para fazer um tratamento por lá. Então, ela seria acompanhada por um tutor que era assistente do seu psicólogo. Então ela se sentia pressionada, muito vigiada, mas apesar disso, ela decidiu não voltar para o Brasil. Então ela se envolvendo com pessoas de má índole e seu pai acabou trazendo ela de volta para o Brasil compulsoriamente, dando continuidade ao tratamento psicológico de desintoxicação. Então ela conseguiu se livrar do vício da cocaína. E aí voltamos a Pedro Rovai. Nestes dias sequer nos falamos, contou Michel. Somente 3 semanas depois fui apresentado a ela, quando veio ao meu apartamento com Pedro Rovai. Era outro sábado, muito movimento na casa e muito pó, como de hábito. Então, 23 de julho, de acordo com o relato de Michel, pai, testemunhado por Carlos Simonelli, Cláudia lhe telefonara, perguntando se seu namorado estava por lá. Não estava. Ainda assim, Michel a convidou para ir e, combinado com Georges Cour, sugeriu que ela trouxesse uma amiga. Cláudia tocou a campainha minutos depois, sem a amiga. Linda como sempre, aos 20 anos de idade. Acontece que o pai de Michel era patrocinador da produtora de Rovai, que estabelece então uma relação de subserviência àquela família, frequentando a mansão de Michel. E numa dessas visitas, ele leva a namorada Cláudia, que a apresenta para Michel, que logo manda uma mensagem subliminar para Rovai. Nossa, essa moça realmente é muito bonita. Então, eles fazem um conluio e convida a Cláudia para uma festa na casa de Michel. E naquela noite, Rovai pede para que ela esteja pronta às 8 da noite, que ele iria apanhá-la para levar a tal festa na mansão de Michel. Cláudia o aguarda, mas Rovai telefona dizendo que não poderia buscá-la porque estaria ocupada numa filmagem. Como ela não conhecia ninguém, chamou uma amiga que só poderia acompanhá-la até o meio do caminho, em Ipanema, porque teria outro compromisso. Michel e Georges estavam em companhia de Daniele Labelle, na mesa de carteado. O casal Simonelli também estava entre os convivas. Depois de fazer muitas perguntas sobre o jogo, sem participar, Cláudia alegou que estava se sentindo mal, pois tinha bebido cerveja e vinho em excesso. Michel a acompanhou ao banheiro, onde foi amparada por Bernadette Simonelli. Recuperada do mal-estar, Cláudia voltou à sala. Quero puxar um fumo, pediu a Michel. Ele respondeu que não haveria problema, desde que ela fumasse num dos quartos, bem longe dele, que não tolerava o cheiro de fumaça. Depois ela voltou à sala pedindo outras coisas, Michel contou ao pai. Entra no primeiro quarto, que é o meu, e sirva-se à vontade, respondeu Michel. O jogo na sala a essa altura não era mais de cartas, mas de gamão. Cour resolveu ir ao banheiro, contou Michel ao pai. E, voltando, ao passar pelo meu quarto, viu Cláudia deitada de lado, totalmente nua. Assim que Labelle se retirou para o quarto de hóspedes, alegando não ter condições de continuar o jogo, Michel e Georges decidiram fazer uma visita a Cláudia. Fomos lá com a intenção de não fazer sexo, contou Michel, mas, como tínhamos consumido muito pó, não conseguimos ereção. O fato é que quando Cláudia chegou na casa, não havia festa nenhuma. Haviam ali apenas a presença de Georges Cour, Michel e algumas pessoas famosas que transitavam pela casa, fazendo ali uso de drogas, e Michel traficava cocaína para aquelas pessoas. Ela esperou Rovai, que claro, não apareceu, então decidiu pegar um táxi para voltar para casa. Michel então logo ofereceu para que ela dormisse na casa e que no dia seguinte ele propôs que a levaria de volta. Ela aceitou e no dia seguinte ele a levou juntamente com Georges Cour. Porém, inventou que precisaria passar na casa de um amigo na Avenida Niemeyer. Esse tal amigo estava fora do Rio, mas Michel tinha a chave do apartamento. E consta que foi ali
que tudo aconteceu. De repente, continuou Michel, eis que Cláudia desaba na cama, com evidentes sinais de overdose. O corpo tremendo, os dentes trincados, a boca totalmente fechada. Fizemos de tudo para salvá-la, pois ela provavelmente havia enrolado a língua. Enquanto Georges tentava reanimá-la, aplicando choques elétricos com o fio desencapado de uma luminária, eu coloquei as mãos dentro de sua boca para desenrolar a língua. O barulho produzido pela operação salvamento acordou Labelle. Atônito, ele deparou-se da porta do quarto, com uma cena que parecia ser de homenagem a Troar. Foi Georges quem o trouxe de volta à realidade. Ela está morta, disse ele em francês. Georges e Michel pediram ajuda a Labelle, mas ele se apavorou com a situação, vestiu-se e foi embora. O pai de Michel acompanhava o relato com evidente tensão e ansiedade, mas ainda faltava a parte mais escabrosa. Preocupados em nos envolver num processo por drogas, decidimos nos livrar do corpo, contou Michel. A seguir, passaram um pente fino no apartamento, tirando todas as drogas possíveis de vista. E antes que pudesse iniciar o processo de ocultação do cadáver de Cláudia, Michel caiu em sono profundo, segundo ele, devido à ingestão de comprimidos de Mandrix. Por volta de 1 da tarde de domingo, Michel acordou, disposto a resolver o problema imediatamente. Georges, que era pescador nas horas vagas, alegou conhecer vários bons locais de onde podiam jogar o corpo ao mar. Michel propôs fazer primeiro uma incursão sem o corpo para descobrir o melhor local. Georges avisou que seu carro estava com pouca gasolina. O carro de Michel também. Aos domingos, os postos não abriam. Era a política de racionamento de combustíveis inaugurada em 1973, quando os produtores árabes triplicaram o preço do barril para se vingar da guerra do Yom Kippur, vencida por Israel. Foi convocado Moisés, gerente da imobiliária suíça. Ele transferiu gasolina de seu carro para Brasília de Michel. Antes de saírem para dar um rolê, Michel e Georges ligaram o ar-condicionado do quarto onde Cláudia jazia inerte. Somente por volta de 10h30 da noite, eles envolveram o corpo de Cláudia num lençol e o socaram dentro de uma mala. Não conseguiram, no entanto, levantá-la, razão pela qual chamaram a moça que trabalhava na casa para ajudá-los a carregar do terceiro andar até o térreo, pela escada e daí até o carro. O chapéu dos pescadores não era seu primeiro objetivo. Acabaram optando por ele depois de se perderem na Rio Santos, preocupados com a gasolina. Para terem certeza de que o corpo jogado iria afundar no mar, amarraram-no a uma bolsa de couro marrom, de marca Favo, cheia de pedras, e o atiraram de uns 80 metros de altura. O paredão de pedras apresenta uma divisão por platôs. No primeiro platô, o corpo parou. Eles desceram, então, e o atiraram de novo. No entanto, nem desta vez conseguiram afundá-lo nas águas. Como todo industrial, Egon Frank confiava desconfiando. Depois de ouvir a história do filho, pediu ao sócio minoritário da Mondaine, João Batista, que checasse com o médico se era possível acontecer o que Michel contara. Foi marcada nova reunião para daí a 2 dias, quinta-feira. O encontro desta vez foi no apartamento do diretor da Mondaine, José Milfon, na Praia do Flamengo. Estavam presentes os advogados Evaristo de Moraes Filho e Georges Travares, o patologista De Paula, convidado por ser amigo de João Batista, e seu amigo Luiz Antônio Pontual Machado. Para De Paula, a história de Michel era plausível. Cláudia realmente poderia ter tido uma morte acidental por overdose e o ferimento em suas mãos, produto de atrito com seus dentes, na tentativa de desenrolar sua própria língua. Prometeu ainda preparar um parecer que sustentasse a versão do filho de Egon. Na sexta-feira, depois de tomar conhecimento do laudo cadavérico, Evaristo de Moraes Filho dispensou o relatório do patologista. Segundo o laudo, transmitido pelo diretor do Instituto Médico Legal, Nilson Santana, Cláudia fora morta por contusão na cabeça com hemorragia subdural e asfixia provocada por esganadura. A versão de Michel não se sustentava. Evaristo começou a discutir com Egon a nova estratégia de defesa. Egon queria, no fundo, que o laudo fosse contestado, mas Evaristo não concordava com isso. Então ele acabou sendo afastado. Egon contratou em seu lugar o advogado Wilson Lopes dos Santos, alguém com coragem suficiente para afirmar que o laudo estava errado.
No interrogatório policial, Michel preferiu omitir a cena da overdose. Quando o juiz sumariante do primeiro tribunal do júri decretou a prisão preventiva de Michel Frank e de Georges Schur no dia 6 de setembro, Michel já estava em Zurique. Ele fugiu do Brasil de carro, passando pelo Paraguai e depois Buenos Aires, onde embarcou no avião que o levou à Suíça. No dia 9 de setembro, Michel Frank e Georges Schur foram denunciados pelo promotor em exercício do primeiro tribunal do júri, José Carlos da Cruz Ribeiro. Em 24 de julho de 1977, em hora não precisada, no interior do apartamento número 302 da rua Desembargador Alfredo Russell, número 70 no Leblon, os denunciados, unidos pelo mesmo desígnio, desferiram pancadas na cabeça e estrangularam com as mãos Cláudia Lecim Rodrigues, causando-lhe lesões. Ditas lesões e mais asfixia mecânica foram a causa suficiente da morte da vítima, como positivo auto de exame cadavérico. Olhando sob a perspectiva psicológica de Cláudia, ela era uma jovem com muitas dúvidas sobre a vida, insegura, tentou cursar psicologia e desistiu. Ela queria ser uma mulher livre, porque ela era uma mulher de vanguarda. Porém, ela tinha uma personalidade muito melancólica, tanto que ela tatua uma lágrima próxima aos olhos. Era uma jovem aparentemente divertida e sorridente. Porém, como diz Reich, é uma couraça, um escudo, uma estrutura de defesa onde finjo alegria para camuflar a minha dor. Quando ela aceita ir para os Estados Unidos, foi uma forma de fuga devido à sua misantropia. Sobre o perfil de Michel, esses tipos de homens brancos, ricos, ele só se mantém na arrogância financeira devido à herança familiar. Nesta perspectiva, é bom saber que pais irresponsáveis pelos seus pequenos meninos são agentes importantíssimos na formação desses jovens homens, para que eles sejam capazes de construir seus próprios caminhos. E que, enquanto homens, canalizem seus orgasmos psíquicos em tratamentos terapêuticos para superar a misoginia que alimenta a violência de gênero. E que o progresso seja evidente. O fato punível foi cometido através de meio cruel, ou seja, por asfixia mecânica. Os denunciados usaram de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, brutalmente ser viciada, inclusive com a introdução de objeto em orifício do seu corpo, de tal maneira que não pôde opor resistência aos agressores, que lhe eram superiores física e numericamente. Os denunciados no local supra-referido promoveram no dia 23 de julho de 1977 uma orgia que se prolongou pela madrugada do outro dia, terminando em hora não precisada, quando serviram aos presentes cocaína e mandrix, sendo entorpecente para quem aceitou a oferta, consumido por aspiração nasal, com a utilização de um canudo feito por uma cédula, a qual foi na hora enrolada. No dia 13 de setembro, Georges Schur apresentou-se espontaneamente ao juiz sumariante, contestando o depoimento de Michel. Para ele, Cláudia não tinha ido embora do apartamento antes de morrer. Ele descreveu assim a cena de sua morte, que reparou estar Michel com as mãos dentro da boca de Cláudia, que havia sangue nas mãos de Michel, que a vítima se contorcia, que tudo ocorreu de forma muito rápida. O depoente começou a fazer massagens no peito da vítima, que Daniel Labelle a tudo assistiu da porta do quarto, que o depoente virou-se para Daniel e em francês disse-lhe: ela está morta. O corpo de Cláudia foi encontrado nu na manhã do dia 26 de julho de 1977, no rochedo do Chapéu dos Pescadores, na Niemeyer. O rosto completamente desfigurado e o corpo amarrado por arame, preso a uma mala cheia de pedras. Cláudia tinha apenas 21 anos. Não houve mistério mais discutido pela imprensa e pelo Brasil do que a morte de Cláudia Lecim Rodrigues, que numa noite de sábado se despediu dos pais e foi a uma festa. Filha de um casal classe média alta, o comandante Hilton e a dona de casa Maria, Cláudia sempre teve tudo: bons princípios, educação, esmerada, mas não andava nas melhores fases da vida. Enfrentava uma depressão. Não conseguia esquecer o namorado que teve nos Estados Unidos, mas estava sob controle, fazia terapia e tudo. Já tinha usado drogas, sim, como a maioria da sua geração, mas não era dependente química, e se tinha algum vício, era cultura. Adorava música clássica, ler e as sessões de filmes de arte do antigo Cine Veneza. Ela morava com a família desde criança na rua Fernando Mendes, esquina com a Avenida Atlântica, com uma bela vista para o mar.
A ida de Cláudia ao apartamento de Michel Frank até hoje é um mistério. Porém, o mais provável é que ela teria sido convidada para uma festa na qual encontraria Rovai. Ele não foi, e quando Cláudia chegou, a festa era de função, ou melhor dizendo, cheiração. Segundo o livro de Valério Meinel, Cláudia teria passado o fim de semana com os dois homens que jogavam cartas, cheiravam cocaína, vendida por Michel aos amigos que chegavam sem parar. Muito entra e sai entre uma cartada e outra. Cláudia teria ficado lá de bobeira, como dizem os cariocas quando não estão fazendo nada. Em compensação, Michel comia com farinha, cheirava desde os 16 anos. Foi o detetive Jamil War que 48 horas depois do crime já havia descoberto tudo, e uma declaração pública em 1986 afirma: houve um embalo de tóxico na casa de Frank. No dia seguinte, Frank e Kurt, cheios de cocaína, caminhavam em cima da mureta da Avenida Niemeyer e resolveram então estuprar ali mesmo. Ela resistiu, ameaçou denunciar o que vira no apartamento no dia anterior, Michel vendendo bastante pó. O ex-gordinho, que na adolescência não pegava nem gripe por causa da aparência, agora se firmara como um grande homem aspirador pó. Segundo o que foi presumido pelo detetive War, os dois, após violentá-la na própria Niemeyer, a mataram. Quando tentaram dar sumiço ao corpo, amarrado com uma mala cheia de pedras, foram vistos por um operário chamado Índio, que esclareceu o caso, como consta na revista Manchete, em reportagem publicada em 20 de dezembro de 1986. Os laudos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, de acordo com a mesma revista, são taxativos. Afirmam que Cláudia foi morta no local, pois havia sangue sobre as pedras. Declaram também que ela morreu por asfixia mecânica. Via-se claramente as marcas dos dedos a olho nu em seu pescoço. O exame toxicológico mostrava que não havia usado cocaína, nem qualquer outra droga. O poder e as relações do pai de Frank falaram mais alto, a ponto de War ser afastado das investigações por meio de uma decisão publicada no Boletim de Segurança Pública. O detetive ligou para o pai de Cláudia dizendo: o negócio envolve gente da alta, com muito dinheiro. O delegado Elber Murtinho já deu a entender que vou ser substituído. Mas não tem problema não. Já sei de tudo. Quem matou sua filha e onde ela foi morta. Quero viver além dos 90 anos para ver os assassinos da minha filha condenados, declarou o pai. Frank, que tinha nacionalidade suíço-brasileira, foi para Zurique e lá viveu por 12 anos. Porém, levou junto a dependência. Cheirava sem parar, chegando ao extremo de alguns familiares cortarem relações com ele. Foi justamente a falta de relações do meu pai com o poder. Ele era apenas um piloto da aviação civil que impediu que a justiça fosse feita. Fosse meu pai um militar naquela época de ditadura, teríamos visto certamente a condenação dos assassinos. O que vimos, ao contrário, foi o poder do dinheiro e o regime de exceção facilitando a fuga anunciada de Michel Frank e a posterior absolvição dele num julgamento fraudulento de fachada, afirmou Márcia Rodrigues, irmã da vítima. A imprensa não sossegou com os fatos e os pais de Cláudia Lecim sempre abriram as portas à imprensa, pois Cláudia caiu numa grande roubada que acabou servindo de exemplo para muitos pais. Na Suíça, Frank acabou inocentado do assassinato de Cláudia por falta de provas consistentes da justiça brasileira. Em 89, ele foi encontrado morto, com 6 tiros na cabeça na garagem de seu prédio em Zurique. Seu corpo estava entre uma máquina de lavar e outra de secar. Estava envolvido com drogas até o último fio de cabelo. E por falar em cabelo, a última notícia que se teve de George Kurt é que ele abriu um salão de cabeleireiro em Niterói. Ele, que em 1977 era cheio de estilo, envelheceu mais de 30 anos em 3 atrás das grades. Foi considerado culpado pela tentativa de ocultação de cadáver. Até os mais descolados da bucólica em Niterói desconhecem o seu salão. Atualmente, os pais de Cláudia moram próximo à filha Márcia, que abandonou a carreira e hoje é uma das mais respeitadas designers de interiores do Rio. Ambos estão com mais de 90 anos. Já o detetive Jamil War, um dos melhores do Rio, se desiludiu com a profissão e a largou. Então agora eu vou chamar o psicólogo Caio Mantese. Caio, diante desse crime, sob a ótica do momento histórico que a gente vivia de ditadura militar, como a gente pode analisá-lo? Há algum crime semelhante, por exemplo, o caso da Ângela Diniz? O caso Cláudia Lessing possui algumas similaridades com outro caso que a gente já cobriu aqui no Arquivo Estranho, que é o caso da Ângela Diniz.
a Pantera de Minas. Também foi na década de 70, também escandalizou o público carioca e também trouxe a discussão sobre o feminismo à sociedade. E os pontos que eu quero destacar aqui é que durante os anos 70, parece que os principais crimes que aconteceram no Brasil nem sempre envolviam os militares, mas sempre envolviam os militares. Michel era filho de Egon Frank, que era dono de uma grande fábrica de relógios e um investidor, então tinha boas conexões com o regime. E aparentemente, na remessa de provas para a Suíça, várias provas foram perdidas. Outro ponto que eu acho curioso nesse sentido é que o Gonçalves, quem teve a dor de dente na madrugada do dia 24 para o dia 25 de julho, quando aconteceu o assassinato da Cláudia, ele teve uma dor de dente e acabou vendo a Brasília que desovou o corpo da Cláudia, e ele não avisa a polícia sequer imediatamente, passa 1 ou 2 dias para ele conseguir avisar alguém, e ele avisa a um jornal, a um tabloide de grande circulação, provavelmente pelo medo do regime. E um pescador que viu tanto a Cláudia como Michel e o Georges Cour na véspera do incidente, ele também sumiu e não foi mais encontrado para que pudesse ser arrolado como testemunha. E assim como no caso da Ângela Diniz, tem um sumiço de uma testemunha-chave, e que essa testemunha-chave, no caso da Ângela Diniz, morreu numa pedra. Olha como são as coincidências no Rio de Janeiro. Esse caso também traz à discussão o tráfico de drogas internacional na cidade do Rio de Janeiro, que parece que explodiu na década de 70 e que aparentemente foi coberto pelos militares, principalmente nesse caso, porque depois foi descoberto que o Michel Frank era uma das falanges de um grande cartel de tráfico de drogas para o Rio de Janeiro, com elementos internacionais. Um dos outros pontos que eu acho que vale muito a pena ressaltar nesse caso, o pânico moral e que a Cláudia Lessing sofreu por ser tratado pelos tabloides por um tempo como uma mulher libertina, usuária de drogas, e que o que aconteceu com ela, conforme as coisas foram sendo descobertas depois, ela estaria drogada demais e teria passado do ponto, teria tido uma overdose, e no meio disso também ela foi considerada uma mulher que tinha comportamentos muito libertinos, como foi um dos eixos de defesa do Michel. E também, como é de se esperar, em casos onde você tem pessoas gringas aqui envolvidas em crimes muito sérios, elas não são punidas porque elas fogem para os seus países de referência. Então, se no Brasil a gente já tem uma grande impunidade quando você está falando de uma elite econômica, você adiciona isso uma questão internacional, as pessoas sabiam que esse crime possivelmente não seria elucidado, né? Ou pelo menos não teria sido punido. E eu acho que esse é mais um dos crimes que faz a gente entender o porquê que o brasileiro desconfia tanto das nossas instituições. O nosso povo aprendeu a não confiar nas instituições, munido desse pânico moral que a mídia colocava e coloca muito ainda nesses casos. Isso abre um buraco para teorias diversionistas, para narrativas estranhas e para teorias da conspiração. Então é esperado não só uma questão de impunidade, como é esperado que nós, do populacho, nunca vamos entender a verdade das coisas por trás das instituições. E eu acho que o nosso regime militar teve uma marca indelével nisso, porque não se podia pesquisar, não se podia perguntar, não se podia questionar, e frequentemente as pessoas que eram as testemunhas e que queriam ajudar, sumiam. Então é de se esperar que o índio, o Gonçalves, nesse caso, tivesse dificuldade de abrir a boca. Ou que quando acontece certas coincidências, e esse é um crime que traz o acaso, né, da dor de dente, a gente tem muita dificuldade de acreditar em teorias um pouco mais óbvias, né? Vou fazer um paralelo um pouco fora do tema do canal aqui. Mês passado, a gente está gravando isso em setembro de 24, mês passado, um ATR da Passaredo, antiga Passaredo, hoje Voipés, cai de um jeito muito estranho aqui no estado de São Paulo. Mais ou menos 1 ano e meio depois de um outro ATR sofrer um acidente um pouco parecido na aproximação de Pocara. Um dos pilotos inadvertidamente mexe errado numa das manetes e o avião perde
perde sustentação e vai ao chão. Então, como você tem 2 eventos com 2 ATRs que tiveram repercussão internacional muito forte, fazem automaticamente o brasileiro aqui desconfiar da ANAC, desconfiar da ATR, desconfiar da Voipes, né? E rapidamente, dentro desse pânico moral, a mídia hegemônica já veio trazendo acusações de, olha, o avião foi uma vez consertado com um palito de fósforo. Isso é muito estranho, que tão rapidamente apareçam essas versões. Como a gente já está acostumado, que a gente vai ser bombardeado por coisas, a gente tem dificuldade de imaginar que as coisas são mais simples. E acho que a gente nunca vai se livrar disso enquanto a nossa mídia não for realmente transparente. Seguimos com a nossa série. Nós estamos aqui tendo uma... Eu vou fugir se você fizer isso. Ele usa o seu poder de sedução para atrair suas presas. Eles não fizeram nenhum barulho.